memória, ela é muito além de você apenas evocar algo. A memória, ela também tem a relação com o medo. A memória também tem relação com você fazer algo declarativo, você explicitar uma memória. A memória também está relacionada com a nossa evolução. A gente olha um alimento, a gente vê que naquele alimento ele tem glicose, ele tem nutriente para a gente. Então, a gente, através dos nossos neurônios, a gente começa a salivar. Basicamente, por a gente entender que aquele alimento é benéfico para a gente. A memória também está diretamente associada com a cultura, com o estudar, é uma relação bem direta. Em você escrever algo, descrever. Então, um lugar é morto quando ele não produz histórias, ou seja, quando ele não evoca memórias, né? Então, um lugar onde você não lembra de memórias, você não traz à tona, não evoca uma memória, é um lugar morto, um lugar sem história, sem experiência, sem cultura, sem receitas. Então, eu queria que vocês já entendessem que a memória é muito mais ampla do que só o conceito dela nos diz. Eu vou perguntar para vocês se está aparecendo o pointer na tela para vocês e também se tem alguma barrinha atrapalhando. A barrinha Tá de. aparecendo o pointer e tem a barrinha também, mas não tá atrapalhando, dá pra ver direito. Tá? Ai, então tá bom. Mudou o slide? Não. Uai, aqui tá travado. Tenta clicar na seta embaixo. Tem uma setinha. Foi? Cliquei. Não. Estranho. Deve ser essa barra. Você apertou alguma coisa que ela apareceu. Eu saio da barra com shift, será? E não sei, eu com ESC. Com medo de apertar ESC e sair da apresentação. Ai, ai. Só um minutinho, gente, que eu vou desligar minha câmera aqui só para eu conseguir organizar isso. Um minuto. Gente, eu vou sair e entrar aqui de novo só para destravar a tela, tá? Eu volto em 2 minutos, é coisa super rápida. Tá, aqui. Rafa, tá com a apresentação agora? Está. Ah, tá. Tá passando? Testa aí. Vou testar agora.
Ah, agora eu acho que foi. Foi. Ok, beleza. Ufa. Bom, então a memória, ela vai muito além do que o conceito dela, que a gente vai aprender aqui nessa aula, diz, né? É muito além do que você ter lembranças, do que você evocar algo. Mas quando a gente fala também em memória, a gente associa muito a memória e o aprendizado. E agora eu queria ouvir de vocês, se vocês sabem a diferença entre a memória e o aprendizado, a aprendizagem, se é a mesma coisa, se são coisas completamente distintas, se tem relação, se a relação ela é curta. Queria entender o que vocês pensam para eu poder dar ritmo à aula, para ver o que a gente vai focar agora. Então, se vocês se sentirem confortáveis, vocês podem ligar o microfone ou falar no chat, e aí a Rafa me ajuda. Ei, boa tarde. Boa tarde. Eu sou a participativa aqui do negócio. Fica à vontade. Você está falando da relação de memória e aprendizagem, eu acho que fundamental, né? Primeiro porque você acessa o que você já conhece para criar coisas novas. Então, é importante você ter uma memória já, né, pré-concebida. E também acho legal o negócio da memória e aprendizagem, esse link que você fez, porque quanto mais memória a gente tem, a impressão que a gente tem é que a gente aprende mais, né? Porque você tem mais conteúdo, né? Para fazer isso que eu falei antes, para linkar uma coisa com a outra e tal. Só que eu acho que essa memória de aprendizagem, ela é muito mais duradoura se a gente deixa a pessoa descobrir. Tipo assim, se a gente deixa a pessoa, vou chamar de quebrar a cabeça, sabe? Ao invés de você ensinar para ela, você dá meios para ela mesma chegar a essas conclusões que a gente quer ensinar. Então, eu acho que tem a memória, né? Mas a gente tem que provocá-la de um jeito que seja mais marcante para a pessoa aprender melhor. Isso. Qual que é o seu nome? É Lípia. Isso. É exatamente porque a relação da memória e aprendizagem vai muito além do que decorar as coisas, né? E quando a gente fala em memória também, eu vou explicar para vocês mais para frente, a gente vai observar as pistas. Para você lembrar de algo, você precisa de algumas pistas, e essas pistas elas podem favorecer ou não a sua evocação, né? Então, a aprendizagem, no caso, ela vai estar relacionada diretamente com a memória, porque tanto o aprendizado quanto a memória, eles vão formar uma habilidade que o organismo ele tem de adquirir. Algum evento específico, a gente vai entender o que é evento, ele adquire o evento, aí ele retém esse evento. A partir do momento que eu retenho o evento, eu sou capaz de evocá-lo posteriormente. E eu evoco esse evento em contextos de informações, de experiências. Então, assim, o aprendizado, ele é essa relação, vamos colocar, primordial da memória, que é quando a gente adquire novas informações. E esse processo de adquirir novas informações, aí vocês vão ver de uma forma mais aprofundada na aula de amanhã com as meninas da Neurociências e Educação, processo de adquirir novas informações muda o nosso arcabouço fisiológico, tanto no sentido psíquico, né, comportamental, quanto no sentido neuro também. A memória, no caso, ela está ligada com o aprendizado, porque ela é o processo final do aprendizado, né? Ela vai ser quando você retém a informação e você se torna se torna possível evocá-la. Então, aquilo que você adquiriu através do aprendizado, você conseguiu reter, você conseguiu consolidar, e a partir de então é possível você evocar o aprendizado. Então, são conceitos diferentes, não é a mesma coisa aprendizado e memória. Eu estou dando uma breve introdução só para a gente já poder estar claro nessa informação e amanhã ficar mais claro ainda quando vocês forem ter aula de educação. Então, tem essa diferença entre aprendizado e memória, mas ao mesmo tempo eles andam juntos, porque não tem como você aprender algo sem passar por esse processo mnemônico de reter e de evocar. A mesma coisa o aprendizado. Para você aprender algo, para você medir o seu aprendizado, você tem que ter testes de memória, e esse teste de memória vai cobrar de você se você sabe evocar, se você sabe lembrar de algo. Eu não sei se ficou claro, é um pouco abstrato, mas são conceitos que estão relacionados, né, uma relação direta, mas a gente consegue
separá-los, né? Sem perder a essência. E aí que... A Isabela também queria falar. Pode falar. É porque você tinha perguntado qual que era a diferença, mas agora você já explicou. Mas o que eu ia falar é que, tipo, a memória é aquilo que, tipo, você tem contato com uma informação, essa informação ela é codificada e armazenada, e ela pode ser armazenada a longo prazo ou curto prazo, isso vai depender da forma como ela vai ser armazenada. E o aprendizado é o que tem uma relação com a memória, só que eu acredito que o aprendizado ele tem uma relação de fortalecimento dessa memória. Então, é como se, tipo, vamos supor, igual você está aprendendo matemática, é como se todos os dias você visse matemática, aquela matemática básica todos os dias, e aí você fortalecesse essas sinapses desse aprendizado, dessa memória que você teve previamente. Isso. Excelente colocação, é isso mesmo. E esse fortalecimento sináptico, como você citou, tem total relação com a memória, com a consolidação da memória, né? Com a aquisição também. Você citou importantíssimos termos na relação de aprendizado e memória, que é repetição, né? E essa questão de fortalecimento. A gente vai ver mais para frente na aula que uma memória ela é curta ou ela é longa, né, em termos de duração, de acordo com essa modulação sináptica. E para você adquirir informação, também tem um cunho emocional, que não é a base dessa aula de hoje, mas vai ser das próximas, né, que a emoção está diretamente associada com a formação de uma memória. Por isso que, citar um exemplo muito claro, não sei se aqui alguém é casado ou casada, ou se alguém já perdeu um membro ou membra da família, ou enfim, ou se tem um momento muito legal que aconteceu na vida de vocês, que deixou vocês muito felizes, seja de forma negativa ou positiva, tem um cunho emocional, e isso valida a memória. Então, memórias com um aspecto emocional forte, dificilmente a gente esquece delas, né? Então, a emoção está diretamente associada tanto ao aprendizado e, consequentemente, à memória, né? Quanto à memória. Então, foi bastante interessante essa sua colocação. A Lívia também tem mais para dizer. Uhum. Não, eu ia só falar uma coisa interessante, que quando eu tinha que fazer um trabalho sobre memória na faculdade de Direito, tem muito tempo, eu nem tinha feito ainda psicologia, nada não. Aí eu perguntei pro pessoal assim, vocês lembram o que vocês estavam fazendo quando vocês souberam do 11 de setembro? Aí todo mundo lembrava, tipo assim, todo mundo lembrava. E foi interessante também que, assim, a gente vê muito esse negócio da memória, eu não sei se no laboratório seus tem isso, mas na questão do direito nas audiências, né? Porque eu já presenciei uma audiência que os dois policiais fizeram ocorrência, reconheceram o réu querendo falar, o juiz não deixava, e falava, eu posso falar, excelência? Ele, não, tá, sua vez, não fica calado. Aí, os dois policiais foram lá, reconheceram o réu, não, foi esse mesmo. Aí chegou a vítima, aí ele falou, eu posso falar? Aí, o senhor não vai falar ainda não. Aí a vítima falou, aí na hora que chegou a vez dele, falou, agora o senhor pode falar. Ele falou, eu não sou essa pessoa, vocês trouxeram a pessoa errada, eu tenho o mesmo primeiro nome que ele, mas o senhor pode pegar a minha identidade e olhar? Não sou ele não, vocês me trouxeram errado. Quer dizer, reconheceram, a vítima reconheceu o cara e não era ele, sabe? Sim, sim. Não, e a gente tem uma coisa que eu acho assim surpreendente, que é a capacidade de criar falsas memórias. Olha que interessante. Quanto mais você evoca uma memória, ou seja, você se lembra de um evento, mais modificado ele tem a chance de ser. Assim, falando de forma bem simplista, é porque você está tratando de emoções, né? Eu vou lembrar de algo agora. Dependendo do meu contexto emocional, eu posso associar, atribuir mais emoção a essa memória, ou eu posso atribuir outro tipo de memória que eu vou fazer uma linkagem aqui na minha cabeça. Amanhã, se eu evoco essa mesma memória que eu evoquei hoje, eu vou estar num contexto diferente, eu vou estar com associações, conexões neurais diferentes. Então, assim, é muito rico essa questão da memória, de formar uma memória, de evocar uma memória. E a gente tem essa capacidade de falsas memórias, né? Às vezes a gente tem total certeza de que a gente lembra de algo com convicção, né? Com coerência. Não é nada disso, né? Como foi esse caso aí que você bem citou. Então, é muito legal. E a gente fala, né?
Em Isso. terapia de casal também, você vê assim, quando você vai ouvir separado um e o outro, um conta uma história totalmente diferente do outro, principalmente quando é divorciado, um conta que divorciou de um jeito, o outro conta... Você fala assim, não, são dois relacionamentos diferentes, assim, para cada um, né? Porque memória também está associada a vivências. Você é aquilo que você se lembra e aquilo que você esquece também. Então, memória está associada a você. Então, quando a gente conta algo, é inevitável a gente não tornar um evento tendencioso. E é normal com qualquer ser humano. É um processo, o processo mnemônico acontece assim mesmo, não é nada provocativo, né? Assim dizer. Então é muito interessante, né? A plasticidade que a gente tem. E eu acho que a mensagem mais importante da aula que eu queria deixar para vocês é essa plasticidade cerebral que a gente tem acerca da memória. Como a gente consegue modular uma memória só por evocá-la, né? Isso é muito interessante. Eu particularmente acho isso muito legal. Aí agora eu trouxe uma figura ilustrativa para vocês de um morango. E aí eu preparei algumas imagens aqui para vocês verem o que eu lembro, o que eu evoco quando me vem a imagem morango, fruta. É ácido, né? Mas ao mesmo tempo ele pode ser doce. Dependendo de como o morango tá, né? Quando eu como morango, não só quando eu como, tá, gente? Quando eu sinto o cheiro de um morango, ou quando vocês falam assim, pensa na imagem morango. Pode ter sabor ácido, né? Dependendo da fruta. Eu posso me recordar da cor vermelha, da cor rosa. Eu associo muito o morango também à minha vozinha, que ela adora morango, então tem essa memória afetiva, né? Eu tenho sobrinha que gosta demais da Moranguinho, que é um desenho. Então eu lembro desse desenho também, quando eu evoco o morango, né, esse evento. E eu sou do início dos anos 2000, né, então eu vou lembrar desse batonzinho gostoso aí, associado ao evento morango. Música também, alguma música que esteja relacionada com a palavra morango. Às vezes eu penso na própria fruta, né, como ela está inserida na natureza. Morango também me vem muitas coisas adocicadas, hidratante, doce, perfume doce. Vem uma bonequinha cheirosinha também, que a minha irmã, ela tinha quando era criança. Então, você cheirava a bonequinha, era um perfume agradável de morango. Então, também lembro dessa boneca. E eu lembro muito de coisa doce também. Morango é minha fruta preferida. E eu acho que morango é a base para qualquer doce gostoso. Então eu lembro de bombonzão de morango, de babalu, que eu adoro esse chiclete. Eu lembro de sundae, de sorvete, enfim. Olha a quantidade de eventos que eu consigo evocar aqui agora, ou em qualquer outro contexto, quando me remete o evento morango. Então isso é muito interessante. E aqui foram só os que eu pensei assim, porque a gente tem que pensar a nível sináptico e neuronal, que vai muito mais além disso, né? Então, por que eu tô querendo mostrar essa imagem ilustrativa para vocês? O que é evento, quando a gente pensa num processo de codificação, de formação de memória, né? O evento é tudo aquilo que é externo a gente. Então, pode ser uma cor, pode ser um cheiro, pode ser um som, pode ser uma textura, pode ser uma pessoa, pode ser um momento que você passou com essa pessoa, pode ser o gosto. Então, tudo que é externo a gente, né, que faz parte do mundo, é um evento que a gente pode adquiri-lo, codificá-lo e transformá-lo em memória. E também pode ser o caminho oposto. Se eu me deparo com a moranguinho, o desenho, eu posso sim associar a fruta morango, né? Então, a gente também pode chamar o evento de pistas que fazem com que a gente evoque essas memórias. Está ilustrativo agora esse slide, mas eu queria que vocês memorizassem esse slide, porque mais para frente ele vai fazer sentido para vocês. Bom, então quando a gente fala de memorizar algo, né? Quando a gente fala de eventos também, a gente tem que falar da chave mestra do nosso sistema nervoso, né? Do nosso encéfalo, que é o neurônio, que é a unidade funcional da neurociência. E o neurônio, uma informação importante para vocês, é que durante muito tempo ele era associado como uma malha, como um sincício. Não sei se alguém aqui já fez biologia, faz biologia, mas a gente estuda na graduação que sincício são milhares de células conectadas que formam uma única rede, né? Então, antigamente associava um neurônio a um sincício, não como uma unidade única
e funcional. Hoje em dia, né, graças ao avanço da ciência, das neurociências, a gente sabe que o neurônio é uma célula única, né, funcional, que é capaz de se comunicar com outras células e, através disso, dá origem a diversos processos, né, com processos teoricamente simplistas, né, um potencial de ação que dá origem a diversos outros processos mais complexos, né, como uma contração muscular. Então, o neurônio, gente, ele é a base para a formação de memórias. Ramon e Cajal, né, que figura importantíssima dentro do ramo da neurociência, diz que neurônios são entidades únicas, separadas, que se comunicam através de sinapses, né? E as sinapses, eu estou passando de uma forma bem rápida aqui, gente, para vocês, mas se for algum termo que vocês nunca ouviram falar, que vocês não conhecem ou que não se lembrem, vocês podem me interromper, tá? Mas é uma revisão rápida só para a gente poder aproveitar melhor a aula, né? Que a gente vai estar toda hora falando de neurônio, de sinapse. Então, as sinapses nada mais são do que neurônios se comunicando. As sinapses, elas são mediadas, né, por neurotransmissores que se comunicam, que saem de um neurônio e vão para o outro. E esse neurotransmissor, ele possui informação importantíssima para desencadear uma cascata bioquímica ou um processo com diferentes cascatas bioquímicas. Então, sinapse e, consequentemente, o neurônio são figuras importantes para o processo de formação de memórias. E a memória e a neurociências, ela tem alguns campos de estudos que a gente pode estudar de diferentes formas, só que eles vão estar necessariamente conectados entre si. A gente tem um estudo da memória dentro da neurociência a nível molecular, a nível celular, anatômico e comportamental. Eu diria que o comportamental é mais complexo, né? Porque daqui a gente vai, no caso, do micro ao macro. Então, o comportamental é aquele que está muito associado ao aprendizado. E é um mundo, gente. Vocês vão ver na aula de amanhã. É um mundo muito interessante, que não cabe dentro de uma aula. Quando a gente fala de nível molecular, a relação da memória com a molécula, resumidamente a gente fala de cascatas bioquímicas bem definidas. Essas cascatas bioquímicas, vocês não precisam se apavorar com esse desenho, a gente não vai passar por esses processos, isso aqui é algo expositivo, ilustrativo, só para vocês terem insights do que fazem parte da formação de uma memória. Então, sim importante a bioquímica para uma memória acontecer, para uma memória ter um tempo de formação adequado e para uma memória ser consolidada. Uma memória que vai ser uma memória apenas de curto prazo ou uma memória que vai ser uma memória de longo prazo, uma memória remota, ela vai ter toda uma bioquímica inserida para diferentes vias que vão poder caracterizar essa memória. A memória, ela também se relaciona a nível celular. Isso aqui é muito interessante. Como eu tinha falado anteriormente sobre as sinapses, né? Aqui eu trouxe um esquema ilustrativo para vocês, que a nível celular, a memória pode sofrer mudança na forma de suas sinapses, no aumento ou na diminuição da quantidade de neurotransmissor. Aqui, no caso, esse esquema aqui está mostrando um aumento na quantidade de neurotransmissores. Também pode ter um aumento na quantidade de receptores, né? Então, quanto mais receptores, mais neurotransmissores vão ser captados lá na fenda sináptica, então mais forte será a resposta sináptica. E uma frase importante aqui que eu destaquei nesse slide é a plasticidade. A plasticidade, ela está diretamente relacionada com a memória, porque o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, ele é algo muito plástico. Então, todas essas nuances, todas essas mudanças, elas são mediadas a partir da plasticidade. A plasticidade também não é só o que eu estou dizendo agora, que é plástico, que ocorre mudança. É um mundo também, envolve a neurogênese, envolve essa modulação sináptica, LTP e LTD, que infelizmente não tem como a gente falar aqui agora, mas já é legal vocês se familiarizarem com esses termos, porque você esquece de algo, você evoca, se lembra
mais fortemente de algo devido à plasticidade que acontece no nosso aparato nervoso, né? E isso está relacionado através das formas, diferentes formas sinápticas, quantidade de neurotransmissor, quantidade de receptores e entre outros. E também tem um estudo da memória a nível anatômico e comportamental. Tanto o nível anatômico e comportamental, eles são melhores compreendidos uma vez que são estudados juntos. Eu não queria também que vocês saíssem aqui dessa aula achando que a memória ela é algo localizacional, acho que é assim que fala, né? Ou seja, a memória de curto prazo ela vai estar presente apenas nessa região cerebral, a memória remota vai estar presente na região X. Não é isso que acontece. Pensem a nível sináptico. Uma sinapse lá da região pré-frontal vai estar fazendo sinapse com uma região distante do nosso cérebro que vai emergir um axônio para o hipocampo e assim você vai estar formando sinapses, vai estar fortificando sinapses que juntas vão dar origem a uma memória. Então, não pensem que uma memória está presente somente numa região específica do cérebro, né? É claro que existem regiões com papéis específicos na formação de uma memória, mas não significa que a memória vai estar localizada somente ali e somente essa região é importante para determinada função da memória. Bom, agora eu trouxe um caso muito interessante, eu não sei se alguém conhece esse caso, o caso do paciente HM. É um caso famosíssimo dentro da neurociência, principalmente dentro do mundo das memórias, e o caso desse paciente possibilitou o avanço das memórias, né? A partir desse paciente foi possível construir paradigmas que possibilitaram com que o estudo nesse campo conseguisse avançar. O paciente HM, ou Harry Moleison, não sei como se pronuncia, ele atualmente não está vivo mais, né? Ele, quando criança, ele sofreu um acidente, se eu não me engano, andando de bicicleta, ele estava andando de bicicleta em alta velocidade, e ele sofreu um acidente e acabou, infelizmente, batendo a cabeça. Depois que ele acordou desse trauma, ele estava bem, ele estava normal, mas ao longo dos dias, das semanas, ele começou a ter ataques epiléticos. E eram ataques constantes, vários ataques por dia. E vocês viram na aula anterior à minha, né, a aula do Evandro, vocês entenderam um pouquinho como funciona, né, essa questão da epilepsia. Não é uma coisa fácil. Então, foi algo desafiador para o paciente HM, né? Sofrer a partir de um dado momento, quando ele tinha a vida dele normal, com vários ataques epiléticos. Foi então que esse paciente, ele começou a ser estudado, e na época, atualmente isso não é possível mais, mas na época, eles se atentaram a descobrir qual que era o loco da epilepsia, ou seja, o ponto epilético, aonde que começa, que dá o início à crise, né? E eles associaram esse foco epilético ao lobo temporal medial, que é essa estrutura aqui, ó. Não sei se vocês conseguem observar pelo meu cursor, mas é mais ou menos essa estrutura. E aí que eles pensaram, bom, o paciente HM, ele consegue viver sem essa estrutura, porque não é uma estrutura imprescindível, não é uma estrutura que vai coordenar a respiração. Então, vamos fazer a retirada total dessa estrutura. Hoje em dia isso não é possível, né, gente? Mas na época, né, há décadas atrás, eles fizeram secaram totalmente essa estrutura. Aqui tem um cérebro normal, saudável, aqui é o cérebro do paciente HM após a remoção dessa estrutura. Em duas visões, né? E vocês podem observar que o encéfalo de um paciente normal, né? Nessa localização do lobo temporal medial, vai estar presente o quê? O hipocampo. Reparem aqui que o hipocampo está presente. Porém, como essa região foi retirada do paciente HM, o hipocampo não vai estar mais presente nesse paciente. Beleza.
o paciente HM teve a retirada do lobo temporal medial e melhorou muito na quantidade de crise que ele tinha. Não cessou 100%, mas ao invés dele ter 20 crises diárias, ele tinha uma crise por semana. Então, ok, foi uma melhora bem significativa. Aqui eu trouxe para vocês também o hipocampo. Esse é o hipocampo de um animal, né, de um ser humano. E o hipocampo, ele tem essa origem, né, o nome, porque ele lembra um cavalo marinho, né? Hipocampo, se eu não me engano, é grego ou latim, hipocampus. Então, a denominação dessa região cerebral, né, ela é derivada, né, ao cavalo marinho, né, que tem o nome de hipocampo. Então, ficou hipocampo. Aqui é a vista do hipocampo, né, em diferentes ângulos. E beleza, agora voltando a falar do paciente HM. O paciente HM, ele diminuiu a quantidade de crises que ele tinha durante o dia. Então, foi um ponto positivo. Mas ele começou a não lembrar de coisas óbvias. Ele não lembrava de coisas que ele vivia ao longo de um dia. Quando ele acordava no dia seguinte, ele já não lembrava mais quem estava no dia anterior, se ele conheceu alguém, se ele tomou um banho, o que ele comeu. Então, a memória dele foi visivelmente prejudicada. E aí que essa psicóloga na época, Brenda Milner, ela achou curioso esse caso, né? E ela se propôs a estudar esse caso. Então, ela pensou, vou fazer diferentes testes para a gente poder medir a memória do paciente HM e ver o que está prejudicado, o que está acontecendo com ele. Então, um dos testes que a Brenda fez foi um teste motor do HM desenhar uma estrela, né? Contornar uma estrela que já estava desenhada, ele está representado aqui, de frente para um espelho. Então, ia ter o espelho e o papel ia estar de frente para o espelho, então ele ia contornando, ia seguindo o traço dessa estrela e ele ia vendo através do espelho, né? Então é uma tarefa que não é fácil, é uma tarefa com um certo grau de complexidade. E aí, esses gráficos aqui, eles vão mostrar para a gente, ao decorrer dos dias, né, dos 3 primeiros dias, a quantidade de cada tentativa e a quantidade de acerto. Reparem que aqui a quantidade de erro, nesse vértice aqui, ó, ao longo do primeiro dia, no início do primeiro dia, é uma quantidade bem significativa, né? Começa aqui no 30, aí ele continua treinando essa tarefa, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Ao longo do segundo dia, começa um pouco alto também, só que inferior ao primeiro dia, e a quantidade de tentativas a erro vai diminuindo. E no terceiro dia, ele não tem quase nada, ele consegue resolver, desenvolver essa tarefa com sucesso, né? E aí a Brenda, ela ficou pensativa, ela ficou, pô, como que o HM, ele consegue desenvolver essa tarefa que requer memorização, porque ele está fazendo repetição. Falaram no início da aula, né, quando eu perguntei a relação do aprendizado e a memória, alguém de vocês falou sobre a repetição, que é relacionado com a memória. Então a Brenda se questionou como que ele consegue evoluir nessa tarefa mnemônica se ele não consegue se lembrar de mim. A cada dia que passa, ele não consegue recordar meu rosto, recordar quem eu sou. E aí, que a partir dessas pesquisas, né, desse paciente, foi possível descobrir que as memórias, elas não são todas iguais. Então, não existe só um tipo de memória, assim como não existe só a memória de curto prazo e longo prazo, que a gente vai ver aqui hoje. Existe a memória que vai depender de uma determinada região cerebral e outro tipo de memória que já vai recorrer a outra região cerebral. No caso, o hipocampo,
tomando ciência aqui do caso do paciente HM, ele foi retirado, né, do paciente. E o paciente, ele começou a não se lembrar mais, não recordar mais de pessoas que estavam presentes no dia a dia dele. Então, através dessa pesquisa, né, um paradigma criado, um dos variados paradigmas, foi que o hipocampo, ele está associado à consolidação dessa memória. Uma memória que a gente fala declarativa, que a gente vai entender o que é a memória explícita, de declarar. Então, a partir do momento que o HM ele não tem mais o hipocampo, ele também não vai conseguir formar novas memórias. Ele vai adquirir uma informação, no caso, o rosto da Brenda, ele adquire o rosto da Brenda, mas ele não consolida essa memória porque ele não tem o hipocampo. Então, o hipocampo, ele é uma estrutura importantíssima na consolidação de uma memória. As memórias também, elas vão estar associadas a diferentes estruturas cerebrais. E no caso aqui do HM, uma tarefa específica, né, que é essa tarefa motora, que é uma tarefa complexa, não necessariamente vai estar associada ao hipocampo. Quando a gente aprende algo, quando a gente adquire um evento, né, quando tem aquisição de alguma coisa, a principal estrutura que vai mediar esse processo é o neocórtex, é toda essa estrutura cerebral que está na parte frontal. E essa estrutura ela estava intacta no HM. Então, como era uma tarefa operacional que não envolvia o hipocampo na consolidação da memória, ele conseguiu um desempenho satisfatório ao longo dos dias. Então, no meio de todo esse exemplo, né, o paradigma principal é que existem diferentes tipos de memória e os diferentes tipos de memória estão direcionados, né, requerem diferentes estruturas cerebrais. E aqui é importante também dar destaque ao hipocampo, né? Eu não sei vocês, mas antes de eu estudar de fato as memórias, eu achava que tudo estava armazenado no hipocampo. Porque a gente ouve muito falar de hipocampo e memória. Inclusive, a gente escuta hipocampo e memória por conta desse caso do paciente HM. Mas não existe isso, que as memórias vão estar guardadas no hipocampo. E sim que o hipocampo serve como um consolidador das memórias. Então, a gente entra agora na classificação das memórias. Outro ponto importante também nesse mundo mnemônico é como classificar memórias. A gente consegue classificar as memórias de várias formas possíveis. Aqui eu separei só 2 critérios para vocês, que é quanto ao conteúdo e quanto ao tempo de duração. No critério de conteúdo, a gente tem as memórias explícitas, que são as memórias declarativas. Tudo que é declarado é aquilo que exige um certo grau de consciência. Então, por exemplo, quando eu aprendo algo na escola, um conteúdo, um nível semântico, quando eu aprendo o mapa do Brasil, as diferentes regiões, os estados, eu preciso acessar essa memória, eu preciso de um certo nível de consciência para declarar, eu preciso pensar, evocar essa memória para declarar, a capital do estado do Ceará é Fortaleza. Peraí, será que tá certo? Então, eu tenho um certo nível de consciência. A memória episódica é aquela memória que a gente estava citando no início da aula, né? 11 de setembro, ou o dia que alguém casou, ou o dia que alguém faleceu. Essa memória episódica que você passa por algum evento na sua vida. E por isso que as memórias é algo que forma, né, o sujeito, o ser. As suas memórias, elas são únicas e é isso que vai me distinguir de vocês e assim sucessivamente. Então, a memória episódica, ela vai estar relacionada diretamente ao que a gente viveu, aos episódios da nossa vida. E a gente também tem, né, em relação ao critério conteúdo, as memórias do tipo implícitas ou não declarativas. Essas memórias, elas não exigem um nível de consciência, um grau de consciência da gente. Exige até certo ponto. Por exemplo, memória motora, né, que é quando a gente aprende a andar.
É muito interessante também esse exemplo de andar, porque quando a gente pensa também em memória, quando a gente vai ficando mais idoso, né? Eu não sei se vocês têm um familiar mais idoso, que ele chega num aspecto da vida em que ele não se lembra mais de certas coisas, né? Ele começa a ter dificuldade de recordar. E eu não estou falando de um paciente com Alzheimer, não. Estou falando de um paciente ao longo da vida idosa, o que naturalmente acontece, você se esquecer de certos eventos, de certas memórias. Porque tem muita morte neuronal, né? Então, se o neurônio é uma figura única, imprescindível para a formação de memória, e se um neurônio conversando com o outro está formando uma sinapse, se um morre, automaticamente aquela memória ela é em partes destruída ou totalmente destruída, né? Então é normal, sim, é um processo fisiológico ao longo da nossa vida, quando a gente chega, né, na fase da velhice, a gente não se lembrar mais de certas memórias. Só que aqui, né, voltando agora ao exemplo motor que eu dei, quando a gente está aprendendo a andar, é muito interessante que acontece um processo evolutivo, né? A gente fica engateando, a gente está de 4, e aí chega um determinado momento em que a gente já está todo capacitado para ser bípede, para andar com as 2 pernas e se locomover, né? E nesse momento, pessoal, é o momento que ocorre a maior poda sináptica da nossa vida enquanto organismo. Eu acho isso muito interessante. Por que eu tô falando isso? Porque a gente acha que é na velhice, onde a gente perde mais neurônio, onde a gente perde mais massa cerebral, mais conexões sinápticas. Não deixa de ser, a gente realmente perde. Mas eu queria que vocês raciocinassem também que ao longo do nosso desenvolvimento, a gente tem essa poda sináptica, essa morte neuronal, e que é muito importante. Então, a morte neuronal, a poda sináptica, ela nem sempre vai ser algo negativo para a gente. Às vezes, ela vai ser algo necessário, né, que ocorra. Então, enfim, voltando agora para o assunto de memória, né, tem essa questão motor, tem a questão procedural também, das memórias implícitas. Ambas não vão necessitar de um grau de consciência. Quando você está dirigindo o carro, não sei se todo mundo dirige, ou um exemplo melhor, andar de bicicleta. É muito piloto automático. Você senta, você começa a pedalar, você não pensa que você tem que colocar a perna direita e depois rodar a perna esquerda. É algo natural, né? Não associa a consciência. Mas é interessante ressaltar que a memória implícita, em algum momento, ela já foi uma memória explícita, declarativa. Porque quem aí já fez autoescola, já entrou na aula de direção, sabe como é que é complicado de início a gente prestar atenção em tudo, né? Tem que prestar atenção no cinto, na marcha, no retrovisor, seta, em ângulo, em noção de espaço. Então, você tem que acessar sua consciência, você tem que parar, raciocinar, pensar o que está acontecendo. Depois de um tempo, ela fica não declarativa, ela fica implícita porque ela não requer mais esse acesso. A gente tem também, né, o critério 2, né, aqui que eu estou trazendo para vocês, que é o tempo de duração. Eu acho que esse critério é o mais comum, né, que vocês já devem ter ouvido falar aí. Tem a memória sensorial, que é aquela memória muito rápida, e a memória de trabalho também. Essas memórias, elas são interessantes. Eu gosto de citar esse exemplo quando a gente está lendo um livro. Se você, ao ler um livro, um parágrafo, você não presta atenção na leitura, você chega no final do parágrafo ou no final da página, nada fez sentido para você. Você começa a se questionar: o que eu li aqui agora? Não entendi nada. E a gente precisa das memórias até para isso, para a gente formar as palavras, formar as sílabas, dar sentido, dar lógica a uma frase, para ter a coesão com o parágrafo, para ter a coerência com toda a outra página de um livro. Então, são memórias rápidas, que elas não vão ser consolidadas. Então, é aquela memória que vai estar ali só para trabalho, para alguma ação específica, bem pontual. A gente também tem a memória de curta duração, né? No caso, a gente falando, nós, seres humanos, são aquelas memórias que elas podem ou não virar memórias de longa duração, né? E quando a gente fala a nível de laboratório, quando a gente trabalha em laboratório, essas memórias, elas têm duração de alguns minutos. A gente tem a memória de longa duração, que são memórias que para a gente podem durar alguns dias ou semanas.
Para um camundongo, um rato, pode durar 3 dias, 6 dias, por exemplo. E a gente tem a memória remota, que é aquela memória que a gente tem por décadas, nós seres humanos, né? Memória de 20 anos atrás, de 15 anos atrás, não sei se possivelmente vocês têm algum tipo dessa memória, né? Vocês conseguem evocá-la agora. E quando a gente fala de experimentação, né, de animal, essa memória remota é aquela memória que dura cerca de 30 dias, né? Porque a vida de um camundongo, ela é muito, obviamente, muito mais curta que a vida de um animal, um ser humano. Tá tudo certo, gente? Tem alguma dúvida? Vocês estão quietinhos? Tem alguma questão no chat? Se tiver, vocês podem falar, viu? A Lívia, ela fez uma pergunta, mas era referente à parte anterior, que é em relação a tempo e memória. Para esquecer pessoas, coisas ruins, no caso de um trauma, como aplicamos essa relação de tempo e memória? Bom, isso eu acho que eu nem sou capaz de explicar, porque isso envolve essa questão comportamental que eu citei aqui ó, no início Isso. para vocês. É algo que abrange muita coisa, né? Assim, eu não sou psicóloga, não sou da área, mas eu sei que essa questão de tempo e memória está muito associado também à repetição dentro de um contexto. Você tem um trauma específico, a saída, né, mais lógica de você passar por esse trauma é você conseguir enfrentá-lo. E para você conseguir enfrentar um trauma, você tem que ser exposto a ele, certo? Então você pode, né, passar por repetições e em diferentes contextos, né? Um trauma que você tem, por exemplo, de um som, né? Aconteceu uma tragédia na sua vida, enquanto essa tragédia acontecia, tocava uma música X. E agora, toda vez que você escuta essa música, você fica paralisado, você entra em choque, entra a sudorese, né? Toda a cascata da ansiedade, da síndrome do pânico. Qual que é uma medida eficaz para isso que Eu acho que travou. Travou só para É. mim? Não, travou geral aqui. Só um momento. Deve ter caído lá, o pessoal já tá ajeitando pra ela voltar. tá? Ixi. Acho que foi agora. Estamos te ouvindo, Jaque. Oi, vocês estão me ouvindo agora? Vamos. Ai, que bom, voltei. Peraí que eu vou voltar para a apresentação. Ok.
Ok, voltou. Você estava respondendo a pergunta da Lívia quando travou. Ah, obrigada, Da Rafa. valência das memórias. Mas pode deixar, Paulo, não precisa não, já tá ok. Obrigada. Ok? E aqui não tem outra pergunta, não. A Paula caiu de novo, né? Não, eu acho que ela tá mutada, porque o mouse dela tá mexendo. É. Ó. O melhor é que dá pra ler aqui, ela não consegue acessar a câmera. Eu consigo te obrigar a abrir? Pra mim não tem essa opção de obrigar a ativar o microfone. Gente, o pessoal tá tentando arrumar lá a câmera e o microfone, mas enquanto isso, vocês têm alguma coisa que querem comentar? Alguma coisa que querem compartilhar relacionada a essa temática? Consegui, gente. Aê! Estamos te vendo e ouvindo. Problemas técnicos, beleza.
Ô, Paula, Oi, desculpa te incomodar mais uma vez, é porque imagina. eu assisti um seriado outro dia que tinha um estuprador, ele era um cara que, né, que provavelmente seria um estuprador, na verdade o cara volta no tempo, mas enfim, o cara Uhum. era estuprador, e aí um meio que justiceiro, assim, pegou ele, colocou numa sala, passando cenas de sexo, e colocou carne podre, colocou um monte de coisa aversiva, assim, na sala, sabe? Uhum. Para ele associar a memória sexual a uma coisa ruim. Se isso acontecer, pode ser assim, uma coisa que a gente adora, a gente passar a detestar por causa de memória. É possível fazer isso que ele fez com esse cara? Eu não sei te falar por quê. Eu sou a doida do true crime, né? Eu gosto muito de ver essas séries de serial killer, enfim, ler sobre. E quem tá muito quem tem muito contato com isso, e também quem é da parte da neuro, sabe que comumente pessoas estupradoras, serial killers, eles têm a possibilidade de terem uma disfunção na região encefálica. Determinada área cerebral, por exemplo, não estou falando que segue essa regra, mas estou dando um exemplo que eu sei que existe. A amígdala, que é uma área que está muito associada ao medo, está muito associada à nossa ansiedade, por exemplo. A amígdala pode ser mais exacerbada, sabe? Os neurônios ali presentes na amígdala. Então, a cabeça de um ser humano, de um indivíduo, ela tem uma certa estrutura organizacional diferente da nossa. Mas sim, é capaz sim de você associar. No caso, eu me perdi, você fez a pergunta de que elementos como carne, Aversivos, repulsivos. Ele botou carne podre, né? Que tem um cheiro muito forte. alguma memória boa, algum evento bom na nossa vida, a gente associar esses elementos a um evento bom, seria tipo isso? Eles Não, eu passam a falei ter o uma valência. contrário. Ah, Tipo assim, tá. por exemplo, esse cara, ele achava bom ser estuprador, né? Tipo assim, ele achava bom estuprar as pessoas, que é uma coisa que a gente não Uhum. aceita socialmente, lógico. E aí, ele fez isso para gerar uma memória aversiva nele. Então, ele botou o cara, assim, um tempo num quartinho lá com coisas que fossem aversivas, que provocassem náusea nele, que provocassem Entendi. reações físicas, para ele passar mal caso ele fosse tentar fazer isso de novo, entendeu? Entendi. Olha, eu não sei te dizer se não sei mesmo te responder se é algo. Acredito sim que seja possível, mas eu não sei se é algo, como que a gente fala? Aceito assim como um processo real. Por quê? Porque como eu estava dizendo anteriormente, essas pessoas, elas normalmente têm uma certa disfunção cerebral, e essa disfunção está muito associada à empatia. Pessoas que cometem crimes brutais, como assassinato, ou estupro e etc., têm um certo narcisismo e uma característica peculiar da não empatia. Então, eu não sei se seria eficaz você associar um cheiro podre, algo ruim, a isso, porque essa pessoa ela tem prazer de ver a dor, entende? Então, é algo muito Entendi. numa escala muito maior. Ela tem o prazer de ver a dor, de ver a pessoa sofrer, porque ela não sente empatia. Então, eu Mas, não na sei verdade, se... tá. Pode falar. É porque, na verdade, nesse caso, não seria a empatia, porque ele teria aversão por uma coisa que ele gosta. Então, é tudo voltado para ele mesmo, né? Se você for pensar. Ele não vai ter aversão por causa da vítima. Ele vai ter aversão porque ele vai associar as reações físicas que ele teve, corporais, de náusea, de mil coisas que ele vai sofrer dentro daquele contexto, a, a cenas de sexo. Então, se ele for fazer isso com uma outra pessoa, ele pode, assim, pelo menos é a minha opinião, ser Uhum, condicionado acessar essa memória e daí ele não vai conseguir fazer, porque ele vai começar a passar mal. entendi. Pode sim ser condicionado, mas o que você vai atribuir a essa memória tem que ter uma valência, tem que ser forte o suficiente. Um cheiro de uma carne estragada vai ser forte o suficiente para fazer a memória ser aversiva para ele, entende? Então, quando a gente vai fazer algum protocolo experimental no laboratório, a gente vê, por exemplo, né, trazendo agora para a realidade da pesquisa, a duração, a quantidade de um som, a quantidade em hertz de um choque. Então, tudo isso tem que ser calculado. A resposta é: pode acontecer dele modificar a valência?
dessa memória e não chegar a fazer mais, a cometer mais esse crime? Pode, acredito eu. Mas tudo vai depender do que você vai atribuir, né? Qual grau você vai modificar essa memória, o que você vai estar relacionando essa memória, né? E aí vai também o grau, a repetição, o contexto. Então, é uma resposta bem ampla. Não sei se é a que você desejaria, mas eu acho que é por Eu te aí. perguntei, porque na região amigdaloide, ali, né, onde fica amigo, tem mais os complexos ali, o que acontece quando a pessoa tem um trauma, se o trauma for durante muito tempo, né, e for muito intenso, ela vai ter modificação encefálica mesmo, sabe? Sim. Então, eu acho que seria possível nesse sentido, por isso que eu te perguntei, porque eu não sei como é que funcionaria essa modificação encefálica. Eu tenho ideia, né, já estudei isso, mas você sabe mais que eu, então, aí Não, é por isso. de forma alguma, não. A gente está aqui para discutir. É tudo comum, assim, de falando a grosso modo, em termos neurofisiológicos, é tudo modulação sináptica. Então, você tem que criar uma plasticidade cerebral no indivíduo. Então, o quão possível vai ser isso, entendeu? Depende do estímulo. Depende muito do estímulo. O que você vai associar a esse quadro de um estupro? Você vai associar o suficiente para fazer que essa modulação sináptica ela ocorra ali na amígdala? E a via da amígdala que antes estava concretizada, né? Fazendo que o cara sentisse prazer pelo sofrimento da mulher, seja modificada? Então, depende da valência do estímulo externo. Não sei se fica claro, mas é mais ou menos Não, isso. agora ficou. Obrigada. De nada, mas foi um ótimo exemplo que você usou, porque sempre é muito, muito legal, porque sempre vem, né, nas aulas de memória esse exemplo, né, de emoção. E muita gente pergunta, né, mente de serial killer, enfim, de pedófilo, de pessoas psicopatas, e é a amígdala, né, gente, que está diretamente relacionada, como a Lívia disse. Deixa eu voltar a compartilhar a minha tela. Peraí que eu vou aproveitar que eu estou no chat. Perguntaram. Essas técnicas para estudante melhorar memorização fisiologicamente têm efeito? Estimulam essas diversas áreas de memória de forma mais eficiente? Sim, elas têm efeitos, mas eu não vou falar a respeito delas, porque amanhã as meninas vão apresentar a aula para você. Vai ter um pedacinho na aula delas que vai ser a respeito dessas técnicas. Não é algo nada, mas já adianto que não é algo nada receita de bolo mágica, viu? É algo de modulação comportamental mesmo. Por exemplo, atenção. O quanto de atenção você está dando a um determinado evento, a um determinado estado. É por aí o caminho. Mas sim, tem efeito sim. Já. Vocês estão vendo agora a minha tela? Aqui pra mim não apareceu, não. O slide não apareceu, não? Não. E agora? Sim, agora sim. Então, vamos lá. Já falamos disso. Bom, e agora a gente parte para um pedaço da aula, que é como as memórias são formadas. Vocês têm ideia de como a memória é formada? Se é só a nível proteico, se acontece algum traço, alguma marca no nosso cérebro, se novas células são criadas, se... Enfim, alguém tem ideia de como a memória ela é formada? A nível encefálico mesmo. O que está acontecendo no nosso cérebro enquanto a gente está criando uma memória, enquanto a gente está fazendo um input de uma informação? Alguém se arrisca a chutar? Eu acho que é o que você falou antes, né? Tipo assim, o neurônio, ele vai ficando mais forte, essa sinapse dele vai ficando mais forte, ele vai registrando aquilo como importante para você. Mas assim, né, viajando na minha cabeça mesmo aqui, né? Não sei se é isso, não. Sim, também é. Sim. Alguém tem mais alguma ideia? A Isabela levantou a mão. Pode falar. Eu acredito que num primeiro momento você tem, vamos supor, você tem tipo um contato com aquela informação e você tem uma ligação entre os neurônios hipocampais,
né? E aí você tem aquela questão das oscilações, das frequências e tudo mais. E aí, um segundo momento, você tem a codificação, posteriormente, você tem a corticalização dessas memórias. E aí, quando tem a corticalização dessas memórias, elas vão... É uma ligação entre o hipocampo e o córtex do indivíduo, e aí essas memórias, elas conseguem ser passadas a ser guardadas, né, a longo prazo. E aí, tipo, quando você vai ter um contato novamente com aquela informação, é meio que você vai fortalecendo novamente aquelas sinapses, elas vão ficando cada vez mais fortes. Eu não preciso nem mais dar aula, que você já falou de forma completa. É exatamente isso, sem tirar nem pôr. Quando a gente forma uma memória, a gente tem essa conversa, e essa conversa, novamente, dando ênfase aqui, uma conversa sináptica entre o hipocampo, entre a nossa parte do cortical. Então, essa conversa nada mais é do que uma sinapse emergindo para outra área e voltando. E essa sinapse, à medida que você vai acrescentando eventos a elas, ou a ela, né? Novas sinapses vão sendo formadas e vão sendo fortificadas. Esse diagrama aqui que eu trouxe para vocês é o que eu estou falando a aula inteira, né? Agora eu vou deixar desenhado, que é a fase da formação de uma memória. Que é quando a gente adquire uma memória, esse input, que é algo externo, como eu dei exemplo lá do morango. É algo que está presente no nosso meio, é o cheiro de um morango, é a cor de um morango. Então, essa informação, ela entra, né, através da via somado sensorial, né? Então, se é um cheiro, através do olfato, a gente sente aquela informação. Aquela informação, ela pode ou não ser consolidada, e aí tem essa conversa cortical, essa corticalização dessa informação, desse evento. E quando ele é, por fim, consolidado, a gente é capaz de evocar. Então, essa evocação da memória, é interessante falar com vocês que eu tinha falado inicialmente o exemplo de memórias falsas. Essa evocação, ela nos permite uma reconsolidação. Quando a gente evoca, quando a gente lembra de uma memória, a gente pode reconsolidá-la através do nosso estado emocional, através de diferentes contextos. Então, aí a modificação de uma memória. Quanto mais você lembra de uma memória, você evoca uma memória, mais diferente do estado original ela fica. Eu acho isso extremamente interessante. E aqui é um exemplo muito didático do livro 100 bilhões de neurônios, do Roberto Lente, que eu trouxe para vocês, que é o esquema da memória, né? Como que a memória surge desde um evento externo até a parte a nível comportamental. Então, tem a seleção de eventos externos. Nem tudo que está à nossa volta a gente vai memorizar, a gente vai fazer virar uma memória. Isso tem relação com a atenção que a gente dá, com, novamente, nosso estado emocional, com a importância ou não que aquilo é para a gente. Isso aí é muito subjetivo. Então, há a seleção de certos eventos, e aí a gente tem aquela aquisição, né? A aquisição de um som, de um cheiro. E aí tem essa retenção temporária, né? E a partir dessa retenção temporária, vai ter aquela projeção, aquele fortalecimento, ou não, para se tornar uma memória consolidada, para ela ter uma retenção duradoura, ou para se dirigir ao esquecimento, né? Se não for importante para a gente aquela memória, por exemplo, você vai ver um filme que você gosta muito. Você chega no cinema, você entra em contato com um cara que vai te vender o ingresso, você entra em contato com o cara que vai estar recolhendo o seu ingresso lá na frente, te direcionando para a ala X. E tem o próprio filme também, tem as pessoas que vão estar sentadas ao seu entorno. Por que é interessante para vocês, para a gente, né, no caso, guardar a cara do cara da bilheteria, de quem vendeu, de quem pegou o nosso ingresso, de quem estava sentado ao nosso lado? Não é interessante, né? Então, às vezes pode sim ter uma retenção temporária de alguma informação que é interessante ali para a gente naquele momento, mas que posteriormente ela vai gerar o esquecimento. A gente não entra naquele arcabouço
bioquímico que eu falei no início da aula, para ser consolidada a memória, né? Então, a memória que ela é esquecida, ela não é evocada, né? Isso é óbvio. E a memória que ela é consolidada, ela tem essa retenção duradoura, mas ela também tem essa, obviamente, né? Tudo que é consolidado, ela vai ter aquela evocação e a utilização, né? A gente evoca para utilizar a memória. E tem aquela mudança comportamental, né? O que vai ao encontro do aprendizado, né? Que é aquela mudança comportamental a partir daquilo que você aprende, adquire. E quando a gente fala no critério de duração, né, de uma memória, que a gente separa a memória de curta duração da memória de longa duração, são cascatas bioquímicas, né, modulações muito específicas que não achei interessante aqui trazer para vocês, mas eu acho interessante vocês saberem características básicas, porque amanhã ou depois, vindo um insight de algumas dessas informações, vocês já sabem com que elas vão estar relacionadas, né? Então, memória de duração, né? Diferença da memória de duração para de longa duração. Por que a de longa duração ela é tão duradoura, né? Como o próprio nome é sugestivo. A memória de curta duração, né? Ao longo do seu desenvolvimento, né? Ela vai ter alterações bioquímicas na função sináptica. Beleza, mas quais seriam essas alterações? É basicamente a liberação de mensageiros secundários, por exemplo, a MP quinases, né, que vão estar participando desse ciclo, e fazendo com que esse ciclo bioquímico ocorra, a partir do momento que ele para, que não tem mais a sua propagação, né, que não tem mais a sua continuação, aquela memória de curta duração, ela não passa a ser uma memória de longa duração. Então, ela não faz parte mais das nossas memórias, né? Ela vai para o esquecimento. Por outro lado, a memória de longa duração, ela vai ter mudanças anatômicas. Olha só que interessante, eu falei com vocês, quando eu perguntei como as memórias são formadas, se vocês acham que tem traços mesmo, cerebrais, a partir da formação de uma memória de longa duração. E sim, a gente tem mudanças anatômicas. Não só esses traços, mas mudanças numa sinapse, no tipo de sinapse, na liberação de mais neurotransmissor, né? Isso tudo vai ser mediado pelo CREB, né? Esse transcritor. E esse CREB é o responsável por proporcionar mais tempo a essa memória e um maior número de conexão sináptica. Então, novamente, eu sei que eu estou sendo prolixa, repetitiva, mas se vocês saírem dessa aula somente com essa informação, conexão sináptica já é bem válido para mim. Então, esse CREB ele vai proporcionar um maior tempo dessa informação, né, dessa memória, e também um maior número de conexões sinápticas que vão fazer parte dessa memória. E quando a gente fala de conexão sináptica, a gente também vai falar de fortalecimento, né? Então, nessa fase de aquisição, a gente vai ter, quando a gente adquire um evento, né, esse input de um evento, vai ter essa conversa hipocampal, a formação entre sinapses, né? Os neurônios são essas bolinhas, e esses traços são os sinapses. Reparem que os traços mais grossos significam sinapses mais fortes, mais consolidadas, e os mais fininhos, menos consolidados, né? Então, olha só que interessante, gente. O hipocampo, distante do córtex, vai conversar com o córtex através de sinapses, né? Umas mais consolidadas, outras menos consolidadas, promovendo a corticalização dessa memória. Isso é muito legal. E aí, a gente volta lá no caso do paciente HM, né? Que teve o hipocampo totalmente extinguido, né, por causa da remoção do foco epilético. Não tinha como mais ele consolidar uma memória, formar uma memória, mas tinha corticalização de outras memórias não declarativas, que é aquela memória operacional, dele contornar uma estrela, que não depende diretamente do hipocampo. Isso é magnífico. Temos a consolidação celular, né, que é a segunda parte do nosso processo. Essa consolidação celular é uma fase bastante complexa que vai envolver essa cascata bioquímica, né, esse CREB, e vai envolver também mecanismo de LTP e LTD, que são mecanismos que vão promover a plasticidade molecular.
tanto a LTP como a LTD, né? São mecanismos, assim, bem complexos de serem explicados somente em uma aula, então não estou trazendo ele para vocês, mas saibam que eles são, amanhã ou depois, se vocês forem ler um artigo, estudar, eles são os responsáveis pela promoção da plasticidade molecular, dessa plasticidade sináptica. E a gente tem a evocação, né? A evocação de uma memória, a evocação celular, que é a nossa capacidade de lembrar de algo. E essa evocação, ela pode proporcionar para a gente uma reconsolidação, ou seja, é uma nova fase da consolidação, que essa nova fase, ela ocorre após a experiência de evocar uma memória, né? Então, a gente pode estar modificando essa memória. E aí, né, já chegando no final da nossa aula, tem uma parte muito importante aqui, que é sobre como a memória ela está reunida no nosso cérebro. A gente o tempo inteiro está falando de conexões sinápticas, né? Mas o que são essas conexões sinápticas? Me acompanhem aqui nesse esquema, que nesse esquema a gente vai estar passando por essa fase da formação da memória, aquisição, a consolidação e a evocação. A gente tem um estímulo externo, né? Um som, um cheiro, um estímulo visual. E aí é a primeira vez que a gente está tendo contato com esse estímulo. As bolinhas são os neurônios e essas linhas que conectam os neurônios são as sinapses. Então, a primeira vez que o estímulo externo tem esse input, ele entra no nosso organismo, tem ativação de certos neurônios que são conectados por sinapses, né? Então, depois que esse estímulo ele acaba, um som de 5 segundos, depois que ele acaba, tem ativação reverberante continuada, ou seja, por mais que o estímulo tenha cessado, ainda há ativação desse grupo de célula. E, gente, relembrando aqui, quando a gente fala de ativação de neurônio, a gente fala de potencial de ação, tá? Despolarização da membrana, hiperpolarização, é disso que a gente está falando. Então, cessa um estímulo, a atividade continua dos neurônios após a remoção do estímulo. Então, há uma modificação que reforça as sinapses recíprocas entre os neurônios que estão ativos ao mesmo tempo. Ou seja, nem todos os neurônios que anteriormente eram associados ao estímulo, a um determinado estímulo, eles vão ter um fortalecimento sináptico, certo? Então, determinados neurônios, com suas respectivas conexões, serão reforçados do grupamento de células, e esse grupamento de neurônios que fazem conexões entre eles formam um engrama. Gravem bem essa palavra. Depois que eu passei por esse estímulo, basta eu ser apresentada a um pedaço desse estímulo. Eu não preciso da música inteira que eu ouvi, de um som inteiro. Apenas de um pedaço desse som ou dessa música já vai fazer com que, a partir do meu processo, né, depois do meu processo de aprendizado, haja pelo menos uma ativação parcial dos neurônios que faziam parte desse engrama referente a esse estímulo. Então, um pedaço de uma música que eu aprendi aqui ativou partes das conexões, ou seja, alguns neurônios. E olha só que interessante, só as partes desse engrama vão favorecer o reconhecimento do círculo da minha música. Isso é genial, se a gente parar para pensar, isso é algo boçal, né, no nosso dia a dia. A gente escuta o refrão de uma música, a gente já consegue lembrar da música inteira. Só que isso, a nível molecular, organizacional no nosso cérebro, é muito interessante, gente. São neurônios sendo conectados pelas sinapses, elas sendo fortalecidas, e a cada evocação elas sendo redesenhadas, formando um engrama. Então, cada memória vai ter um engrama. Então, quando eu mostrei para vocês lá na frente sobre o morango me fazia lembrar daquele batonzinho do início dos anos 2000, me fazia lembrar da Moranguinho, me faz lembrar de uma determinada música. Tudo isso faz parte do engrama da memória morango.
eu acho isso extraordinário, porque é mais um exemplo de como a memória ela está organizada no nosso cérebro e como as nossas memórias nos diferem enquanto indivíduos, né? Porque o meu engrama relacionado ao morango vai ser, com certeza, totalmente diferente ao engrama relacionado ao morango que vocês têm aí no cérebro de vocês. E, a partir disso, qual que é o paradigma, né, que a gente aprende? Neurônios que disparam juntos permanecem juntos. Então, todos os neurônios que vão estar disparando a partir do momento que eu vou estar apresentando um estímulo, né, um pedaço desse estímulo, eles vão sempre disparar em conjunto, ou seja, eles vão sempre estar fortalecidos pela conectividade sináptica. Alguma dúvida aqui nessa parte de engramos? Vou seguir então. E agora, para finalizar de fato, né, eu trouxe 3 exemplos para vocês de como a memória ela é estudada no laboratório, para vocês já irem se familiarizando. O que a gente faz aqui no NNC, ou quando vocês forem pegar algum artigo científico com tema de memória, lá em metodologia, o que significa, por que foi utilizada aquela metodologia. Talvez o exemplo mais clássico aqui de como medir uma memória em laboratório é o medo condicionado, aquele condicionamento clássico, né? Não sei se algum de vocês aí já conhece, mas é aquele condicionamento que a gente coloca o camundongo, o rato, num ambiente e a gente faz com que um estímulo incondicionado, ou seja, um estímulo que ele naturalmente é aversivo, por exemplo, o choque, juntamente, né, quando ele for pareado com um estímulo condicionado, ou seja, um estímulo neutro, que ele não é aversivo antes na vida do animal, um contexto, dependendo do odor, dependendo do som, quando a gente pareia o choque com o estímulo, a gente tem a aquisição desse pareamento. Então, a gente tem a consolidação, porque isso aqui foi muito forte para o animal. Então, essa informação ela foi consolidada. E depois que você coloca o animal no mesmo contexto em que ele levou o choque, ele vai entrar em freezing. O que é freezing? Freezing é o congelamento do animal. Antes, aqui no processo de aquisição, quando o animal sentiu o choque junto com o som, ele entrou em freezing, ele congelou, porque o choque ele é um estímulo aversivo para o animal. Então, esse pareamento do som com choque foi consolidado, e quando a gente coloca, depois de um tempo, o animal dentro do contexto, ou seja, da mesma caixa aqui que ele levou o choque, sem levar o choque, ou sem ouvir o som, ele também vai entrar em freezing. Porque o animal lembra do contexto. Olha só que interessante, gente. Ele lembra que esse contexto aqui foi aversivo para ele. Então, ele entra em freezing, que é o congelamento. O freezing é uma medida, né, de laboratório, que é um parâmetro da gente observar o animal. Depende de cada protocolo, mas normalmente é a ausência dos movimentos, exceto a respiração do animal. Então, você vê macroscopicamente o animal respirando. Então, é a ausência de todos os movimentos por mais de 5 segundos. Mas isso aí depende de cada protocolo experimental, né? Pode ser um tempo menor ou maior. Então, quando você coloca o animal nesse contexto aqui aversivo, ele entra em freezing. Da mesma forma, se você liga o som, aqui o som estava desligado, reparem. Agora, se você liga o som, não dá choque e muda o contexto, o animal também entra em freezing, porque o som foi aversivo. A gente ensinou para o camundongo que o som foi aversivo para ele. Eu acho isso fantástico. Então, através dessa experimentação, né, do medo condicionado, a gente consegue medir o freezing, né, do animal, o congelamento dele, e entender se o animal aprendeu ou não a tarefa. Outro método, né, de medir a memória no laboratório é o labirinto aquático de Morris. Esse labirinto, ele nada mais é do que um labirinto aversivo, uma plataforma aversiva, em que o animal ele vai explorar a memória espacial.
aqui o objetivo é medir a memória espacial do animal. Então, o animal, ele é posto nesse labirinto aqui, totalmente aversivo, né, com água, uma piscina, e em dado espaço vai ter uma plataforma. Então, o animal, quando ele acha essa plataforma, depois que ele explora essa plataforma, ele pousa na plataforma, então ele se sente seguro, né? Porque ele não tem que ficar nadando, a ansiedade não fica exacerbada. Depois dessa fase de treinamento, a gente tem a fase de teste, onde a gente vai comparar um grupo de animal que não passou pela fase de teste e um grupo de animal que passou pela fase de teste. Os camundongos, eles são naturalmente animais exploradores. Então, quando eles chegam no ambiente, a primeira coisa que eles fazem é isso aqui, ó, é explorar, é cheirar tudo. Eles exploram tudo, espacialmente falando. Quando o animal, a partir do momento que ele passou por esse teste aversivo, e ele volta por esse ambiente, a primeira coisa que ele faz não é explorar o ambiente. Ele perde essa natureza dele, esse comportamento natural, e ele vai direto para onde tinha a plataforma. Por quê? Porque ele aprendeu com essa tarefa, ele memorizou, ele teve uma memória espacial, que é um tipo de memória que depende do hipocampo. Então, isso é muito interessante também, gente, uma tarefa para a gente poder medir a memória. Outro exemplo é a memória social. A professora Grace, lá do laboratório, a maioria dos experimentos dela é com a memória social. Ela é muito excelente nessa área, né, em termos de pesquisas. E a memória social é a habilidade de reconhecer coespecíficos, ou seja, a capacidade que um camundongo tem de reconhecer outro camundongo sendo da mesma espécie dele. Tem a tarefa de reconhecimento social, né? Como eu falei anteriormente, os camundongos são animais naturalmente exploradores. Então, quando eles estão num ambiente novo, eles vão explorar. Quando eles entram em contato com um animal novo, eles vão explorar também. Reparem aqui nesse gráfico, o tempo de exploração. Nesse primeiro momento aqui, ele explorou bastante, né? A barrinha aqui, ó, fazendo essa referência. Então, nesse primeiro momento, esse ratinho, esse camundongo branco aqui, explorou bastante esse outro camundongo. Um dia depois, o mesmo camundongo explorou o mesmo camundongo. Olha o tempo de exploração dele, como foi muito mais inferior. Isso é muito interessante, porque mostra pra gente que ele reconheceu esse animal, né? Que ele foi capaz de memorizar, de ter essa memória social. Outro exemplo também de teste é o teste de discriminação social. É um teste onde um camundongo ele consegue discriminar um novo indivíduo, né? Então, na fase aqui de treino, o camundongo ele está explorando um indivíduo X. Esse é o tempo de exploração dele. Reparem como é bem parecido, independente da tarefa, é mais ou menos parecido. Aí, no segundo momento, tem esse mesmo camundongo que o animal já tinha anteriormente explorado e tem um novo camundongo. Olha só como o tempo dele explorar o novo camundongo é muito maior, né? E a gente tem também a habituação e desabituação, que é quando você habitua um animal a outro animal, né, outro camundongo, e ele se torna habituado a ele a ponto de não necessariamente explorá-lo mais na mesma quantidade, mas quando você, de repetidas vezes, né, aqui são repetidos treinos, sessões de treinos, mas aí quando você coloca um novo animal no contexto desse animal aqui para ele explorar, ele explora do zero, como ele tinha feito anteriormente com esse animal, ou seja, ele teve essa habituação e desabituação, né? Então, são diferentes parâmetros, diferentes tarefas para a gente poder medir a memória social, que é um tipo de memória de reconhecer coespecíficos, tá? E agora, para finalizar de verdade, eu trouxe algumas fake news relacionadas à memória, que é algo que a gente ouve muito de forma leiga, né, e de forma bem reprodutiva, e que é totalmente inapropriada para essa temática, né? Muita gente fala, e eu já vi em muitos lugares,
que a capacidade de armazenamento de informações da nossa memória é limitada. Isso é mentira. Isso é mentira. E é só a gente pensar a nível de neurônio, a quantidade de neurônio que a gente tem, e fazer uma análise combinatória aí para a quantidade de sinapses que a gente pode formar, né? 80 bilhões de neurônios. Quantas sinapses a gente não pode formar a partir deles? Então, a gente vai estar sempre armazenando informações, criando memórias. Esquecer a chave de casa é sinal de memória ruim. Mentira. Não, isso não é verdade. Esquecer a chave da casa nem sempre é sinônimo de memória ruim, porque pode ser simplesmente uma falta de atenção. Você fez algo tão no piloto automático, né, que na hora de você memorizar onde você deixou a chave de casa, você não deu atenção a essa tarefa, logo o seu cérebro não entendeu que é um evento importante a ponto de você consolidá-lo. Então, às vezes é falta de atenção mesmo. Nossas lembranças são bastante exatas. Também é algo fake, porque quanto mais a gente evoca uma memória, mais ela pode ser reconsolidada e mais a gente pode chegar num cenário fictício. A gente evocou tanto uma memória que a gente já a modificou bastante. E tomar medicamentos melhora a memória. Isso aqui é algo bem... Como é que fala? Quando é algo complicado de discutir? Enfim, é um tabu. É algo que é um tabu porque muita gente acha, né, quando vai em neurologista, em psiquiatra, que esses medicamentos para memória necessariamente eles vão atingir lá a fase de formação de uma memória, mas basicamente naturalmente não é isso que acontece. Às vezes o medicamento ele vai ter um foco farmacológico na atenção e na emoção que você dá para determinada memória. Então, quando você faz uma atividade de uma forma hiperativa, você não consegue concentrar nos passos para formar uma memória. Apesar de ser algo involuntário, você não consegue dar aquela atenção para o seu cérebro filtrar aquilo como importante. Então, às vezes, é um medicamento para você melhorar a sua atenção, né, o seu foco, do que melhorar a formação de memórias. Então, tem uma certa diferença. Bom, e agora eu vou mostrar rapidamente para vocês. Vocês podem preparar o print aí, o celular, para fotografarem alguns livros interessantes para quem tiver a curiosidade, né, de aprofundar em memória, porque é tudo muito amplo, gente. Infelizmente, não tinha como passar para vocês aqui nessa aula. Envolve muitas coisas, como a colega aí tinha falado de bandas, né? Quando eu perguntei sobre formação de memórias, e eu aproveito já para mencionar esse primeiro livro, que é Ritmos do Cérebro, do Busak. Esse livro ele é a cabeceira do meu mestrado, eu estudo bastante esse livro, e é um livro muito didático, às vezes assusta, né, quando a gente pensa em ritmos, em oscilações cerebrais, mas é um livro didático que mostra no cotidiano o que é oscilação cerebral, sabe? Você andar, o que é oscilação, que fase está essa oscilação. É muito gostosinho e é muito curto também para ser lido. Esse livro, 100 bilhões de neurônios, é um livro fantástico, do Roberto Lente. Quem for fazer mestrado aí para pós-graduação de neurociência, ele vai estar no conteúdo programático. É muito legal esse livro. Neurociência cognitiva, aqui já é mais um aspecto relacionado à mente, né, essa questão da psicologia. Esse livro eu nunca tive a oportunidade de lê-lo, não, mas muitos professores recomendam ele. E O Cérebro Criou o Homem, do Antônio Damasio. O Antônio Damasio, ele é um grande neurocientista, né? Então ele estuda as emoções. Então aqui ele vai falar nesse livro sobre as emoções e um pouco sobre as memórias. Mentes Diferentes, do Kandel. Kandel também é um grande célebre dentro da área da neurociência. É um livro mais pesado, tá? Mas é interessante também. Neurociência e Educação, esse livro é fantástico. Eu já tive a oportunidade de lê-lo. É um livro bem amplo, né? Que mostra pra gente como é o processo de ensino e aprendizagem, o que tem a ver com a neurociência. Memória, do Ivan Esquerdo. O Esquerdo, ele foi orientador da professora Grace. Ele é extraordinário, né? Memória se associa o Esquerdo. Então, ele tem um livro bem pesado a respeito da memória. Tem esse livro também de memória do Anderson, que eu não tive a oportunidade de lê-lo, mas que é uma bibliografia interessante, que é como se fosse um conto, né? Você conta como é a memória de uma forma simplista.
Tem a arte da memória, que é algo mais filosófico, e a arte e a ciência de memorizar tudo, que é algo mais indireto. Você aprende sobre a memória de uma forma lúdica. Muito interessante também. Bom, gente, a aula que eu tinha preparado para vocês é essa. Não sei se ficou muito corrida, mas eu tentei dar, pelo menos, passar as informações que eu julgo como as principais para que vocês consigam acompanhar os próximos dias de curso aí de uma forma mais positiva, né? Que vocês tenham conseguido concatenar informações e consolidado memórias a partir da minha aula. Se alguém tiver interesse no NNC, né, que é o Núcleo de Neurociências, quem não tiver inscrito na imersão e quem tiver interesse de conhecer mais sobre o nosso grupo de pesquisa, esse aqui, fica no andar A4, né, na sala 168 a 240. Aqui são as redes sociais do NNC. Sigam, porque a gente posta muita coisa interessante, tem muito quadro legal, vocês podem aprender bastante por lá. Tem muita aula também no canal do YouTube do professor Márcio, Grace, do André. E é isso, pessoal. Queria agradecer a participação de vocês. E eu não sei como a gente está de tempo, mas estou aberta a perguntas e discussões, caso seja do interesse de vocês. Obrigada. Obrigada, Paulo. Então, assim, teoricamente, já são mais de 5, a gente já passou aí do tempo. Mas se alguém tiver pergunta, acho que pode ficar à vontade, a gente pode ficar até quando você estiver disponível, 5h30, talvez. Mas aqui no chat não tem pergunta e no grupo de WhatsApp não. Então, se alguém quiser perguntar... Isabela. Primeiro eu queria agradecer, eu gostei bastante da palestra, memória, coisa assim. Não existe nada no mundo que me interesse mais do que o cérebro e memória. Vem para o nosso laboratório, Isabela. E aí, inclusive eu vou fazer a imersão no laboratório de vocês. Que legal! Vai ser muito bem-vinda. Espero que você goste. Uma coisa que eu queria falar é que uma das partes que eu gosto mais dos tipos de memória é das place cells. Eu acho que, tipo assim, nossa, eu acho muito louco, tipo, você pensar que mesmo você não estando vendo absolutamente nada, você consegue decorar aquilo que você já teve, aquele lugar que você já teve um contato e tal, tipo, acho isso muito louco, acho isso muito legal. É muito interessante. E é muito legal também os métodos que a gente utiliza. A gente vai tentar falar, quem for participar da imersão, né, que a gente vai ter mais tempo, a gente vai tentar abordar com vocês. Mas, por exemplo, a optogenética, né, que é o método que a gente estuda no laboratório. PET clamp também, que é outro método que é comum, né, que a gente já faz um estudo específico ali de cada célula. E aí, esse exemplo que você citou, Isabela, que acho muito bizarro também você não precisar ver nada para se lembrar de tudo. Você entende a partir da optogenética como isso funciona, né, a nível metodológico, como que isso é capaz. Então, acho a ciência, né, pessoal, é uma ferramenta muito bonita, que tudo passa a fazer sentido pra gente, né? Algo que é tão abstrato, igual a memória. Eu acho a memória algo super abstrato. Como que a gente aprende algo que aquilo tá no nosso cérebro? Parece que a gente fez um print, né, do que a gente viveu e guardou lá. Então, a ciência, né, explicando tudo, né, dando sentido a todas as coisas. É bem legal mesmo. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Ok, então? Aqui não tem perguntas, não. Só se você quiser dar um spoiler, sabe, do que a gente vai fazer semana que vem e tal. Não posso, não fui permitido dar spoiler. Mas pode criar a expectativa que vai estar muito legal. Bom, eu espero que você... Todos, tá? Não é só o NNC, não. É o LANEC, é o Laboratório de Inflamação, é o de Cardio. Todos estão muito legais, porque a gente trabalhou duro para esse curso. Bom, então é isso. Grande expectativa, hein? Obrigada, Paulo. Eu vou encerrar a gravação aqui.